Ok, pessoal, coloquei para gravar. Boa noite a todo mundo aí que chegou um pouquinho depois também. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu tenho alguns slides para a gente poder seguir uma linha de raciocínio. E hoje a aula é bem breve, tá? Quero dar as boas-vindas de um modo geral aí para todo mundo, né? Sei que vocês estão ainda se habituando com essa nova modalidade de ensino e os professores, sem dúvida, estão também com isso. Mas, aos poucos, conversando, a gente vai ajeitando tudo que precisa, tá bom? Estou em casa nesse momento. Para quem, acho que todo mundo já era da turma, né? Mas se porventura tiver alguém que veio de outro campus ou que está acompanhando essa disciplina, mas não estava quando a gente tinha aulas presenciais, eu sou o professor Roberto, duas boas-vindas a todo mundo. Tá? E o nosso semestre ele vai ser, de certa maneira, um pouco intenso, né? Porque a gente tem pouco tempo, muito conteúdo, como sempre, mas eu acredito que a gente vai vencer sem problema nenhum. Tá? Vale reforçar aí que no Siga já está disponível a primeira aula, e quem quiser acessar depois, elas vão ser de 7 até 15 minutos no máximo, estou fazendo de tudo para reduzir, para que vocês possam assistir dentro do tempo hábil aí que todo mundo tem, né, entre trabalho, família e as outras coisas, para que também não fique muito conteúdo, de modo que a gente não possa absorver nada. Mas, numa visão geral, essa é apenas a segunda aula, a gente tem muita coisa para fazer ainda pela frente, tá? E aí eu vou dar alguns recadinhos de modo geral. Aqui, quando vocês estão entrando com o e-mail institucional, como eu já lancei esse e-mail, ele não precisa de permissão para entrar na gravação do Meet, tá? Nessa nossa webconferência. E aí, se vocês quiserem, professor, mas eu acabo não usando tanto o e-mail institucional. Duas coisas. Primeiro, tem que começar a criar esse hábito, que é por onde vai toda a notificação, pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que no futuro isso também vai acabar acontecendo, tá? É aquele @unemate.br. Então, cria o hábito de usar ele. Se por enquanto vocês ainda estão se adaptando a isso, depois me manda uma mensagem, me manda o e-mail de vocês, que vocês usam no cotidiano, seja um e-mail pessoal ou profissional, que eu adiciono na lista. Daí, toda vez que, por exemplo, quem está entrando pelo celular e fica salvo no celular um outro e-mail, que não o da Unemate, já pode entrar sem problema nenhum. Outro recado rapidinho é o link. Ele vai ser sempre o mesmo, toda quinta-feira, às 19 horas. A gente vai fazer alguns testes, tá, pessoal? Só para explicar aí. Por quê? Eu percebi ao longo do último semestre que nas primeiras aulas vinha muita gente e pouca gente participando. E aí, ao longo do semestre, o pessoal acaba desistindo porque as aulas elas vão ficar gravadas, né? Então, acaba nem marcando mais o compromisso de participar das videoaulas. Não tem problema, tá? Das videoaulas não, das webaulas, né? Que é esse nosso encontro ao vivo. Mas, assim, se vocês estiverem aqui, eu reforço aquilo que eu tinha dito para vocês em relação à sala de aula presencial. Tem que estar presente, tem que estar prestando atenção, tem que ter o desejo de participar. Essa disciplina, por si só, ela não acontece, né? Ela não existe só de um modo teórico, vocês precisam absorver ou observar, enfim, aquilo que a gente está estudando e discutindo, e colocar em prática na vida. Senão, ela não vai fazer o menor sentido e vai parecer muito mais uma aula de filosofia abstrata do que qualquer coisa. E o propósito, pelo menos o meu, nesse momento, não é esse. Tá? É que vocês possam usar isso que a gente vai aprender aqui ao longo do curso, de modo que seja útil, de fato, na vida, né? Tanto na vida pessoal, profissional, enfim. Para isso, a gente depende de uma coisa que é muito difícil, que é a vontade do ser humano em aprender e usar aquilo que ele aprende. Então, eu peço, antes de qualquer coisa, que vocês usem esse critério, né, dentro de si, cada um na sua forma. O tempo que vocês dedicarem a essa aula é de cada um. Eu sei que todo mundo tem a sua própria rotina e tudo mais. Então, quando dedicarem tempo a isso, que o façam 100%, né, que deixem um pouquinho de lado as outras distrações, os outros compromissos, e aí foca 100%, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa, tá bom? A web aula, ela tem uma vantagem, que é vocês poderem conversar comigo, me interromper a qualquer momento, né? Se a explicação estiver muito rápida ou não muito clara, vocês podem sempre me chamar aqui. Só vou pedir que algumas pessoas me auxiliem aí, caso eu tenha, caso vocês escrevam alguma coisa no chat, e eu não vejo enquanto eu estou falando, alguém abre o microfone rapidinho e fala, professor, olha o chat ali, e aí eu já vejo qual que é a dúvida, o que está acontecendo, tá bom? Participação, como eu dizia, não é obrigatória, vocês vão poder ver e rever essa aula depois. Ela só leva um tempo, já para explicar, porque ela tem que salvar no meu Google Drive, e aí do Drive eu faço o upload para o Siga, tá bom? Em relação à primeira aula, antes de qualquer coisa, alguma dúvida?
Nós estamos com 23 pessoas, eu acredito que os que estão aqui provavelmente já deram uma olhada na primeira aula, né? Vocês têm alguma pergunta? Ficou algum conceito que não ficou claro? O que que é para fazer? Algo nesse sentido? Da parte, por enquanto, está tranquilo. Tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo também. Maravilha. Tem lá os slides, tá? Para quem ainda não viu também, como vai ficar gravado, vocês podem sempre dar uma olhada. Esses de hoje já estão disponíveis e ficam lá até o final do semestre, tá bom? Então, nós estamos na nossa segunda aula e hoje o foco é o quê? Continuar aquele raciocínio que a gente já vinha fazendo dentro da aula presencial, para falar um pouco mais sobre essas três bases, que são os valores, a consciência e as fontes das regras, que nós vamos aplicar depois em cima do Código de Ética Contábil, tá bom? Então, como eu tinha dito lá na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o mito da caverna. Lembrem-se que tem uma atividade para ser executada lá, e sem executar essa atividade, de fato, como eu dizia antes, vocês vão acabar vendo um monte de conteúdo e isso não vai ter utilidade nenhuma. Então, o mito, como eu já expliquei naquele vídeo, ele traz uma reflexão muito importante sobre onde a gente está nesse momento e como a gente percebe a nossa realidade. A aula de hoje, ela tem por foco, né, por ênfase aí, destacar essas questões de um modo mais aprofundado. Então, eu tinha deixado algumas das perguntinhas para vocês responderem no caderno, num pedaço de papel, onde vocês possam, preferencialmente, olhar isso daqui 6 meses, olhar isso daqui 1 ano, ou mais para frente, no tempo que vocês acharem adequado, para ver se, de fato, aquilo tudo que vocês estão planejando para a vida, ou aquilo que vocês estão vivendo, é aquilo que vocês gostariam de viver, tá? E aí hoje a gente vai continuar, então, falando sobre o que são esses valores, o que é essa ideia de consciência e o que são as fontes, ou quais são, como elas são representadas, as fontes das regras éticas, ok? Então, primeiro, um resumão para vocês terem gravado isso na cabeça, que são algumas definições mais genéricas, né, mais gerais. Valores a gente pode entender como aquilo que o indivíduo possui, né, como aquilo que ele acredita de certo e errado. Essa definição de certo e errado, ela vai ser muito variável de cada indivíduo, mas é perfeitamente normal que cada um possua a sua. O problema normalmente acontece quando a gente não sabe quais são essas definições dentro de nós mesmos. Então, a gente vive uma vida acreditando em certos e errados, só que esses certos e errados foram trazidos de fora para dentro. Foram implantados, digamos assim, né, foram colocados, de certa maneira, na nossa cabeça, para que a gente pensasse dessa maneira. E aqui é que entra o desafio da filosofia, da própria ética, né, enfim, da sociologia também, onde a gente precisa tirar um tempo e refletir sobre essas questões. Principalmente se aquilo que eu acredito é de fato o que eu acredito. Ou será que alguém me sugeriu e, portanto, eu passei a acreditar naquilo? Então, como eu coloco aqui, a expressão do indivíduo é nesse sentido. É tudo aquilo que você projeta na forma de pensar, na forma de sentir, enfim, naquilo que você idealiza no seu dia a dia como certo e errado. E a consciência vai ser esse filtro. A gente vai ver mais para frente, é a ideia de você dar valor às coisas no sentido de certo e errado, positivo, negativo, enfim, se é bom ou ruim, todas essas variações. E as fontes são esses princípios, como eu já disse, onde a gente vai extrair dali esse conjunto que vai valer para um grupo maior de pessoas e não somente para o indivíduo. Tá bom? Então, como é que se cria uma regra ética? Quais são as bases que ela tem que seguir? Por que que essas bases são importantes? Então, vamos lá. Os valores, aqui eu trouxe outro conceito rápido, né, para a gente tentar idealizar isso de uma forma mais clara, mais prática, mas eles são condições que, de início, vão parecer, né, se eu perguntasse assim para vocês, o que é certo e o que é errado? Isso é muito abstrato, isso é muito vazio, existe apenas em um mundo onde a gente discute ideias, e não uma coisa mais prática. Mas elas trazem isso, essa forma abstrata, para um conceito mais prático, no sentido de delimitar aquilo que a gente vai acreditar. Então, eu tenho um conjunto de valores que existe num indivíduo que pode ou não existir em outro. Ou seja, a gente pode compartilhar alguns valores, como, por exemplo, ser pontual, estudar é uma coisa boa. São valores, são ideias que a gente acredita e concorda, neste caso,
que são importantes. Ou estar presente, por exemplo, né? Aprender o máximo possível. Enfim, eles podem, de fato, ser negativos ou positivos, e isso depende da concepção de cada um. E ali eu trouxe para vocês um exemplo muito básico, né, meio prático aí para a gente poder pensar. Então, se eu quero listar esses valores, eu preciso pensar sobre eles, por isso que eles são originalmente abstratos. Mas aí, quando eu trago eles para a prática, eu consigo entendê-los, como eles acontecem e se eles estão, de fato, dentro de mim. Então, por exemplo, a caridade. Se eu sou um ser humano caridoso, eu consigo identificar esse valor. Se eu nunca pratiquei isso na minha vida, como é que eu vou saber o que significa ou o que representa a caridade? E aí, do outro lado, eu poderia citar como exemplo o egoísmo. Então, como é que eu sei se eu sou ou não egoísta? Se este valor está ou não dentro de mim? É muito comum nos livros de ética, ou enfim, até de filosofia, a gente separar isso entre virtude e defeito, tá? Mas aí, isso também leva a uma outra discussão que a gente vai ter pouco tempo para desenvolver. Por isso que eu estou só falando que elas são positivas e negativas. Então, às vezes, alguns livros colocam isso como vícios e virtudes, né? Ou virtudes e defeitos. Enfim, a ideia é a mesma, tá? Desde que vocês consigam compreender isso. E por que isso tudo vai ser importante? Porque, basicamente, o ser humano ele consegue entender o mundo ao seu redor a partir daquilo que ele possui dentro de si. Então, se de fato eu não sei o que é ter iniciativa na vida, eu nunca vou conseguir aplicar isso ou perceber quando isso acontece ao meu redor. E é aí que está o segredo. Então, na hora que eu for discutir lá o que é certo e errado na visão da profissão contábil, como é que eu vou saber se aquele valor é ou não é aquilo que eu acredito que ele é? Então, como é que eu vou saber o que é ser honesto dentro da profissão contábil? Se eu não consigo entender essa questão de honestidade dentro de mim mesmo. Ser honesto tem múltiplas definições, tem múltiplas ações de exemplo, né? E muitas consequências também. Então, para chegar lá naquele conjunto final, a gente precisa passar por esse processo, ok? Então, os valores são nada mais, nada menos do que esses vícios e virtudes que todo ser humano possui, e é muito comum que a gente pense ou renegue, de uma certa maneira, aqueles valores negativos. Então, na verdade, justamente por aí que a gente tem que começar, seja por um caminho mais da psicologia, principalmente junguiana, ou, enfim, da própria filosofia de modo geral. Quando eu começo a realizar, a entender, a trazer para a minha percepção aquilo que eu chamo de vício, ou, enfim, de valor negativo, e aquilo está presente em mim, eu começo a criar uma nova visão de mundo. Por quê? Porque aí eu percebo que eu não concordo com aquilo e começo a modificar as minhas ações, pensamentos, sentimentos em relação àquilo que eu chamo de negativo. Então, não vai ser o professor que vai determinar se vocês precisam ou não ser honestos, porque cada um de nós vai criar uma própria concepção de honestidade. A questão é o que você acredita como honestidade e, fundamentalmente, se você consegue ser esta pessoa, se você consegue ser honesto. E aí, se você acha que isso é no trabalho, então seja no trabalho. Se você acha que isso é com a família, com alguém que você ama, seja com esta pessoa, com o ambiente onde você está. Então, basicamente, é por isso que a ética ela acaba sendo inicialmente tão abstrata, né? Tão apenas numa ideia de pensamentos. Porque a gente precisa, inicialmente, trazer para a nossa própria consciência. Ok? Então, alguma dúvida sobre os valores? Que eu acredito até que a gente já tinha falado sobre isso um pouco, né? Para mim está tranquilo, professor. Para mim também, professor, tranquilo. Maravilha. Aí se tiver algum, para eu não precisar ficar saindo da apresentação do slide ali, se tiver alguma coisa no chat, vocês me chamam, tá bom? Então, seguindo o raciocínio, eu não apresentei isso para vocês na primeira aula, mas lá no presencial a gente tinha começado a discutir sobre isso, né? Que é a ideia normalmente atribuída a Maquiavel, o carinha aí da esquerda, né, nesse desenho, essa pintura, e, na verdade, ela vem de um outro cara, que é o Ovídio, o carinha da direita, né, nessa outra pintura, enfim, essa figura da estátua dele. Que é o conceito, né, como é que eu começo, então, a colocar em prática se os meus valores são, de fato, aquilo que eu acredito,
e quais são esses valores, se eles são positivos ou negativos. Daí a gente chega a essa questão. Os fins, eles vão ou não justificar os meios. Então, primeiro eu preciso determinar quais são os fins e, a partir deles, analisar quais são os meios. Um exemplo muito clássico que eu passo para vocês é que muita gente fala assim, para mim, os fins não justificam os meios. Isso é dizer que qualquer coisa vale para alcançar aquilo que eu desejo. Mas a situação é que, normalmente, essa frase é atribuída de uma forma só pejorativa, só negativa. Agora, se os meus fins são a obtenção de um diploma, a obtenção de um curso de faculdade, um bacharelado em ciências contábeis, quais são os meios que eu vou utilizar para isso? E aí eu começo a definir o que é certo e errado. Então, colar é possível, porque o diploma vai me trazer um benefício, de certa maneira, ou ainda, passar com nota 10, passar sem colar, passar sem obter qualquer tipo de vantagem, passar sem estudar, enfim. Os meios são os mais variados possíveis, o tanto quanto vocês imaginarem. E os fins também. Apenas é necessário pensar nisso antes de realizar as coisas. E aí eu trago essa segunda frase, que é a ideia do Pascal, onde ele traz: a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. Por quê? Quem vai criar esses meios ou fins, esses desejos e vontades e ações para alcançar isso, é a nossa consciência. A consciência, ela ainda não foi exatamente estabelecida pela ciência, assim como, por exemplo, o cérebro humano. Por isso que eu coloquei aqui que ela não pode ser confundida com os 5 sentidos. Se você vive a sua vida acreditando que aquilo que você enxerga, que aquilo que você ouve, que aquilo que você fala, sente de modo geral, é a sua realidade, você está baseando apenas a sua realidade nos 5 sentidos. Então, existe algo um pouquinho mais profundo, que é o que a filosofia e a ética vão tentar explorar. A gente chama isso de consciência, ou seja, um filtro de certo e errado que vai estabelecer ali aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito, ou aquilo que é certo, errado, enfim, com todas essas variações possíveis, tá bom? Então, basicamente, refletir sobre essa ideia, tanto aquela frase que é atribuída ao Maquiavel, mas na verdade não é dele, né? Quem já leu O Príncipe sabe que ele nunca falou isso. Mas, por conta do jeito dele se expressar e pensar, o pessoal geralmente fala que acaba sendo dele, né? Os fins justificarem os meios, porque ele dava técnicas de como alguém que está no poder conseguiria permanecer no poder, ou alcançá-lo se não estivesse. E aí o Blaise, ele complementa esse raciocínio da minha visão, por quê? Porque quando a gente começa a entender que existe um filtro, a gente começa a querer entender como ele funciona. Então, eu começo a parar para pensar nas coisas antes de executar. Eu começo a consultar aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinaram, para ver se aquilo ainda faz sentido para mim. Se aquilo que eu aprendi com os amigos, de fato é o que eu acredito, e etc, etc, etc. Como a gente viu na primeira aula, existem muitos tipos de sociedades para se aprender regras. E essas diferentes sociedades precisam ser combinadas todas dentro de nós. Eu preciso aprender uma coisa boa com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe, com aquele que eu amo, enfim. E eu vou somando tudo isso. Onde é que tudo isso fica guardado? Como se fosse, de fato, num potinho onde eu vou lá toda hora e tiro um papelzinho para ver se é certo e errado. É justamente o filtro daquilo que eu acredito, tá bom? Então, a ideia aqui é que, para entender a minha consciência, eu preciso conhecê-la, né? E para conhecê-la, eu começo por onde? Sabendo quais são os valores que eu tenho, aquilo que eu acredito como certo e errado. Então, se eu nem sei isso, se eu só faço as coisas porque, se eu sou pontual porque alguém me falou que é legal isso, eu estou seguindo um valor externo. Eu estou seguindo a ideia de alguém, e não a minha. Então, eu ainda assim acredito que ser pontual é uma coisa bacana. Ou ser honesto é uma coisa bacana. Qualquer exemplo que vocês queiram imaginar. Mas eu acredito nisso porque eu vejo benefício. Porque eu alcanço um determinado fim que eu acredito que é positivo. Positivo para mim. Né? E, por consequência, eu sou um ser humano melhor. Por consequência, a sociedade que eu vivo é melhor. Então, a ideia é que, num mundo perfeito, todo mundo faria isso. Desde pequenininho. E constantemente ia fazendo essas avaliações. Claro que a gente sabe que, na prática, isso é muito mais difícil, né? Isso é só uma ideia ou uma teoria do que vem a ser a ética ideológica, né? A construção dos próprios ideais, tá bom? Então, quando eu trago essa frase do Blaise, é para a gente poder refletir sobre isso.
Quantas vezes na sua vida você consultou a sua consciência? Como se ela fosse um livro onde estão escritas as regras de que o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E aí, muitas vezes, o pessoal até leva de uma forma literal, como se houvesse uma maneira direta, né, que eu possa escrever isso num livro. O problema é que, literalmente, não funcionaria. Se eu tenho hoje valores e morais que são pré-determinados, daqui 5, 10 anos, isso vai mudar. Então, é preciso estar constantemente acessando essa consciência. Tá bom? Dúvidas sobre essa segunda parte? Tranquilo também? E hoje é bem rápido, vou ser bem breve aqui, porque Tranquilo. hoje... Tá. Tranquilo. Tranquilo, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Entendemos o que são os Professor. nossos valores. Oi, diga, pode falar. Só uma dúvida, professor. Mas a consciência de cada indivíduo, ela não pode ser formada? Por exemplo, pode ser diferente uma da outra? Sim, e ela é, de fato. Aí você tem, inclusive, discussões sobre consciência e inconsciência no sentido individual e coletivo, que a psicologia vai aprofundar. A gente aqui não vai chegar muito lá. Mas a ideia aqui, eu não peguei o nome de quem que falou. Só me ajuda aí, rapidinho. Ô, Leonardo. 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 A ideia aqui, nesse momento, era que você esqueça todas as consciências que não a sua própria, digamos assim, né? Se o certo e errado existe para o seu pai, para sua mãe, para quem você convive, de modo geral, no trabalho, na faculdade, esqueça todas elas e comece a se concentrar apenas na sua, como se ela fosse individual de fato. Né? E aí, ali, você vai começar a filtrar se aquilo que está lá, por exemplo, ser honesto, é um valor para você? É positivo? Quer seguir? Quer ter aquele valor? Quer praticar aquilo? Quer. Aí você começa a filtrar. Porque com esse exercício, ao longo do tempo, você vai perceber o quê? Que muitas das coisas que você acredita, ou acha que acredita, na verdade foram impostas ao longo da vida. E aí esses valores, na verdade, você os segue de uma maneira apenas por hábito. Né? E é separar justamente isso. Não que, mas quem me ensinou a ser honesto foi meu pai, minha mãe, então eu vou deixar de acreditar nisso? Vou deixar de ter esse valor só porque foi meu pai e minha mãe que me ensinaram? Não. Você vai filtrar e entender. E aí você vai, ao longo do tempo, chegar à concepção de que a honestidade significa uma coisa para essas pessoas, mas ela pode significar outra para você. E aí você vai seguir aquilo que você acredita. Entende? Então, existe essa concepção, sim, de que ela é individual, que ela pertence a cada indivíduo, mas a ideia é justamente essa. Primeiro, você separa você do mundo, como se fosse uma coisa que, como se você não convivesse realmente na sociedade, e isso é apenas num plano mental, né, numa ideia, numa filosofia. E aí depois você começa a ir item por item, ou, enfim, valor por valor, a ponto de que você identifique. Então, isso me pertence e eu acredito. Isso não me pertence, isso eu não acredito. E aí, separando esses dois meandros, você vai começando a criar aquilo, ou aquela sua própria consciência. E ela vai cada vez mais se fortalecendo. Ok? Não sei se eu respondo. Boa noite. Boa noite, professor. Oi. Aqui é a Gabriela falando. Pegando só um gancho, porque isso ainda para mim está complexo. Claro, a gente tenta separar, igual o senhor deu esse exemplo, de separar do mundo, olhar de fora, né? Só que não somos o resultado do que vivemos em volta. Então, acho que para mim ainda está muito difícil, tipo assim, desmembrar isso, porque querendo ou não, mesmo no inconsciente, fica o resquício ainda da criação, dos valores da família, dos valores que você aprende, que você vê que é positivo para a vida. Então, eu acho que sempre você vai ser influenciado, talvez de uma forma não tão direta, que quando acho que você propôs esse separar, mas ainda continuamos sendo influenciados de uma forma indireta. Inevitável. Então, aqui 100% não tem como, no meu entendimento ainda. Perfeito. Existe uma teoria que diz que é possível, tá? Mas isso é apenas no âmbito teórico.
mas eu concordo plenamente com você, Gabriela. Só que aí o conceito aqui é justamente começar a identificar esses valores. É começar por quê? Porque senão você passa ao longo da sua vida vivendo de acordo com coisas que você acredita que, na verdade, nunca foram suas. Então, se a gente evitar pelo menos essa etapa de viver de uma maneira mais automática, de viver simplesmente achando que é certo eu ir para a escola porque alguém me falou que eu tenho que ir para a escola. Quando você começa a entender e falar para si mesmo, né, para si mesma, eu tenho que ir para a escola porque eu quero conhecimento, porque conhecimento melhora a minha vida, você começa a trazer esse valor da educação para uma concepção própria. Tem gente que vai para a escola porque simplesmente alguém mandou ir. Foi imposto, mas aí onde que eu falo, eu vou para a escola porque, igual a faculdade, estou fazendo um curso porque vai ser melhor para mim. Mas quem falou que, como que eu posso colocar? Já tem algo condicionado. Sim. Entendeu? Então, eu quero algo melhor, então optei pelo curso de Ciências Contábeis porque já foi proposto na plataforma um plano de carreira para quem tem isso, então, para quem tem essa graduação. Então, isso já foi um condicionamento da sociedade, não foi? Foi, inevitavelmente. O que a gente está tentando fazer aqui é que você não incorra no erro de seguir esse condicionamento e ser infeliz ao longo da vida. Porque esse condicionamento ele vai existir para muitas coisas. Então, o que lhe garante que você fez a escolha da melhor faculdade? É entender aquilo que você gostaria de trabalhar. Então, talvez você tenha uma paixão por medicina. De certa maneira, houve uma imposição de que medicina é algo inacessível, que é só para quem é rico e blá, 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 enfim, os exemplos são infinitos. Mas será que de fato não valeria a pena um sacrifício maior por aquilo que você acredita que é a vontade de ser médica? Só dando um exemplo. Então, o condicionamento ele é inevitável. O que eu tento fazer é trazer para mim as condições que eu tenho em relação à realidade que eu vivo, né? Enfim, isso varia de cada indivíduo, para perceber que existem possibilidades além daquilo que foi condicionado. Então, por exemplo, haverá um condicionamento de que o indivíduo faça faculdade, porque para ele é necessário estudar para ganhar dinheiro, para sobreviver, para viver bem. Ok, mas qual faculdade fazer? Se eu não paro para pensar no que eu gosto, no que eu acredito, talvez eu venha a fazer faculdade de ciências contábeis odiando matemática e rotinas administrativas. E aí eu fiz a faculdade inteira, joguei ali fora, entre aspas, porque a gente não joga nada fora, né? Tudo se recria, se reconstrói, mas eu passei 4 anos da minha vida perdido porque eu simplesmente não parei para pensar naquilo que eu acredito, naquilo que eu gosto. Então, de fato, você nunca teria como excluir 100% desses condicionamentos, dessas influências. Só que tem como direcionar para aquilo que você acredita e se sente bem fazendo. Tem como fazer isso. Só que dá trabalho, né? Então, na maioria das vezes, a gente vive a vida como se fosse um conjuntinho de regras e afazeres. Você vai trabalhar por quê? Eu não sei se você já trabalha, Gabriela, mas só para a gente continuar o raciocínio. Quando você sai de casa, qual é a sensação que você tem no coração para ir trabalhar? Aquilo parece certo para você? Algo te incomoda? Algo parece que não está exatamente do jeito que deveria? É esse pensamento que eu tenho que ter. Compreende? Sim. Porque da outra forma, antes, né, parecia que tinha sido algo imposto, mas igual o senhor esclareceu, querendo ou não, de uma forma ou outra, estaremos sempre condicionados, mas dentro desse condicionamento buscar algo que a gente tem mais afinidade. Exato. Assim. Exato. Supostamente haverá um dia na vida, fazendo esse caminho, seguindo essa ideia, que você vai completamente, seria teoricamente possível, separar aquilo que você acha, acredita, tem como certo, daquilo que os outros impõem. Eu não sei dizer para vocês porque eu não terminei minha vida ainda, né? Mas... Seria consciência, né? Isso, exatamente. Teria como ter uma consciência individual. A constante, né, para diferenciar os valores impostos com os que eu quero seguir realmente a minha vida, né? Eu vou fazer faculdade, mas a faculdade que eu quero, eu escolhi ou fui influenciada a escolher? Eu trabalho, onde que eu trabalho? Fui influenciada ou eu realmente quis esse trabalho, né? Exatamente. Perfeito. É uma teoria, né? Eu não tenho como provar isso para vocês,
sem que a minha vida termine para dizer se isso é possível ou não. Muitos dos filósofos de antigamente apresentavam esses raciocínios mesmo sem saber se aquilo era certo. Então, o que a gente está fazendo aqui é pensando nas hipóteses e cogitando que isso pode ser possível, né? Mas só tem um jeito de descobrir, que é tentar viver isso ao máximo. Tentar fazer isso de forma prática. Belezinha? Vai ficando mais claro quando vocês forem cumprindo os exercícios, tá? E só lembrar sempre daquilo que eu falei na primeira aula, né? Não é o certo e errado, se eu estou ensinando para vocês refletirem sobre isso, não vai ser justamente o professor que vai estar certo. Talvez ele esteja justamente colocando o ponto de interrogação e não a resposta. Mas começando por aqui, a gente tem um bom começo para trilhar o caminho da ética de modo geral. Ou às vezes até condicionando a ética para os alunos, né? Exatamente. Daquilo que eu acredito como certo. Para vocês poderem questionar ou discutir, vocês teriam que fazer o quê? Ler um livro, assistir um vídeo, aprender algum conhecimento daquilo, filtrar aquele conhecimento e falar assim, peraí, professor, mas aquilo que o senhor ensinou não é totalmente certo. Tem outras pessoas ou outros filósofos que ensinam de um jeito diferente, que ensinam outras coisas, que complementam, que discordam, e aí a gente vai construindo a nossa própria consciência nesse sentido. Daquilo que a gente acha que é ético ou não, daquilo que a gente acha que a ética pode ser ou não. Mas é exatamente esse o raciocínio. Algo mais, alguém? Não vi se tem coisa no chat, no grupo do WhatsApp aí, se tiver, vocês vão me avisando, tá bom? Eu vou seguir aqui só para a gente concluir o raciocínio e chegar às fontes das regras éticas, que são o quê? Princípios, bases, né? O terreno onde as regras normalmente são construídas. Esse material que eu utilizo aqui é da professora Juliana, ela tem um texto que eu acho maravilhoso, como se fosse uma apostila, né? Quase um artigo científico, onde ela faz uma pesquisa e uma comparação de alguns dos livros de ética, principalmente da ética empresarial, e aí ela caracteriza essas fontes como sendo a base daquilo que a gente sabe hoje que é certo no ambiente profissional de se fazer, de ser feito, enfim. Tá? Então, eu trouxe elas. A primeira coisa que a gente tem que saber, elas não seguem exatamente uma ordem, né? Então, não tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu sempre vou listar elas da mesma maneira para padronizar. A segunda, elas são complementares, ou seja, por ordem de importância, só varia de acordo com quem está discutindo esse assunto. Então, eu acho que essa é mais importante do que aquela. Isso é passível de discussão. Tá? Então, quais são essas fontes e o que significam elas, portanto? A natureza humana, forma ideal e universal do comportamento humano, a consequência da busca refletida desses princípios da natureza humana, a legislação, os costumes. São essas 5 as bases. No sentido de tentar abordar tudo aquilo que deve ser considerado quando eu vou fazer uma regra ética. Por quê? Apesar de vocês não terem que criar um código de ética contábil para a profissão, vocês vão ter que segui-lo. E esse código ele foi justamente criado com esses princípios e outros que a gente vai ver nas normas depois, tá bom? Então vamos ver cada uma delas para a gente poder analisar aqui. Então, o que eu tenho como... Aqui acho que faltou um, eu vou ter que recolocar lá. A natureza humana seria o primeiro. Deixa eu só ver se está aqui. Não está. A natureza humana, tá? Depois eu passo para o próximo slide. O que é essa natureza humana? Alguns dos filósofos antigos acreditavam o quê? Que o ser humano, ele tem 3 hipóteses de ideia de nascimento ou de como essa consciência se forma, né? Alguns acreditavam que ele nasceria bom, ou seja, por natureza, ele busca essa perfeição, que ele quer sempre melhorar, ele quer sempre ser bom para o próximo, ele quer ser o melhor que ele pode ser nessa vida, e etc. Outros vão, dentro das linhas de pensamento, destacar que o ser humano, na verdade, ele prefere preservar a si mesmo, sacrificar a sua sociedade à volta, para que ele consiga sobreviver. Né? Então, partem do princípio de que ele seria mau, mais ou menos assim, ou seja, ele tem uma natureza muito mais egoísta. Né? E aí, existe uma terceira linha de pensamento que traz que o ser humano, na verdade, ele nasce como uma folha em branco, ele é neutro, mas ao longo da vida, o condicionamento, as instruções que ele recebe, o tornam, de certa maneira, corruptível.
ou seja, ele fica mal ao longo da vida, ou ele pode ficar bom ao longo da vida. Né? Então, existem essas 3 linhas de pensamento que nenhuma delas está completamente certa ou errada, mas todas elas vão abordar o que o ser humano é em essência. Então, quando fala-se de natureza, não está só se referindo à ideia do nascimento, tá? Mas de base, aquilo que ele tem dentro de si. Com o que ele vem? Como é que essa consciência começa? É mais ou menos essa discussão. Será que dentro dela já tem valores positivos e negativos? Então, ele é neutro? E aí, depois, ao longo da vida, ele começa a escolher? E aí, tem grandes chances dele escolher mais coisas ruins do que boas? Ou será que dentro dele começa só com valores bons, mas a sociedade vai corrompê-lo e ele vai criar vícios e outros comportamentos que são, de certa maneira, ruins? E ainda existe, então, como eu disse, das 3 correntes, aquela que vai destacar, o ser humano ele já vem com uma característica de autopreservação, é instintivo, ele já nasce mal, ele já nasce com o desejo de superar o próximo, de prejudicar o próximo para preservar a si mesmo. Então, essas interpretações é onde a gente começa a refletir. Depois eu vou deixar de novo aquelas questões, né, que eu acho que eu já tinha passado para vocês no presencial, que são aquelas de quando eu nasci, por que a mentira existe, são essas questões, tá? Então, da natureza humana, eu preciso saber o quê? Eu tenho que ter um ponto de partida, quando eu vou fazer uma regra ética. Eu tenho que pensar no próximo e naquilo que ele acredita também. Então, o que seria essa coisa que o ser humano acredita? Será que todo mundo acredita que é melhor um bom comportamento? Será que existem pessoas que vão tentar dobrar essas linhas para poder tirar vantagem daquilo? É esse tipo de pensamento. Então, basicamente, essa é a primeira fonte das regras como nós conhecemos, ok? Alguma dúvida? Creio que não, né? Não, professor, tá de boa até agora, pode continuar. Estou avançando por causa do horário aí, que agora já são 7h40, né? Mas aí depois eu deixo um tempinho também para vocês conversarem comigo aí, se tiver outras questões. Então, a segunda fonte seria o quê? Que existiria, supostamente, uma forma perfeita de comportamento humano. Existiria, de fato, uma perfeição humana. E aí nós todos estaríamos tentando buscar isso. O porquê é meio óbvio, né? Porque a gente quer melhorar, evoluir e tal. Mas como a gente buscaria isso? Existiria, portanto, um conjunto de valores que seria perfeitamente aceito em todo o universo, que a gente chama de Terra, né? De modo geral, todo o planeta, onde há vida humana, e que essas características ou esses valores derivariam ali do que a gente chama dessa consciência e todos aceitariam a todos de um modo perfeito. Então, existiria, hipoteticamente, um conjunto de valores que seria aceito em qualquer lugar, de qualquer forma, por todos. Então, é a perfeição humana. A gente sabe que, assim, existem alguns exemplos mitológicos disso, né? Existem alguns exemplos que tentam transformar os valores cotidianos em características de perfeição humana, e existem também os contrários. O que eu quero que vocês peguem dessa regra geral é o quê? Dessa fonte, digamos assim, é que é possível, pelo menos teoricamente, projetar um comportamento ideal e universal, que seja perfeito, né? Então, quando eu vou criar uma regra, eu preciso pensar qual é a melhor forma daquela regra ser seguida. Ou quando eu vou analisar uma regra contábil, eu preciso perceber se aquilo, de fato, tem por objetivo a perfeição humana dentro daquele ambiente. Então, de novo, vou criar lá a regra de que o contador tem que ser honesto. Ok. Mas a honestidade por si só merece a sua explicação, filosofia e reflexão. Pressupondo que todo mundo já aceitou que a honestidade é um valor em comum, eu preciso ver se a honestidade vai ser aceita naquela profissão, digamos assim, naquele ambiente. E aí eu consigo dizer o quê? Então, de fato, a honestidade é uma virtude que todo mundo aceita, ou seja, ela pode ser executada aqui no Brasil, os contadores lá dos Estados Unidos vão executar também, o contador do Mato Grosso e o de Santa Catarina, de São Paulo, sei lá, todos eles conseguem seguir essa regra.
Ok, então, e isto, de fato, é melhor o quê? Honesto ou desonesto? O honesto é melhor para a profissão, para a sociedade profissional nesse âmbito. Então, vamos ficar com esta virtude. É mais ou menos esse raciocínio. Eu começo a criar e avaliar se aquilo vai ser aceito por todos, independente das condições, e se aquilo, de fato, é o melhor caminho. Eu teria como colocar no código: o contador deve ser honesto e o contador deve ser desonesto. Então, das duas hipóteses, o honesto é melhor. Essa seria a forma ideal. Mas ela é universal? Tem como um contador de Tangará ser honesto e um contador lá de São Paulo ser honesto? Tem. Então, ela representa uma base ou um pilar. E é um valor ou uma virtude a ser aceita por essa sociedade, né, por esse conjunto de pessoas, que seriam os contadores. Ok? Então, eu deixei aqui a Declaração Universal porque é onde a gente vai entrar nesses princípios mais a fundo. O que seria essa forma perfeita do ser humano conviver entre si? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos um ótimo exemplo. Não é o único, mas é um ótimo exemplo, tá bom? Por fim, aí a gente tem mais 3, que eu estou quase concluindo aqui já. A busca refletida, que é como nós vamos chamar, porque, como vocês estão vendo, é um nome bem comprido. Professor, Oi. Desculpa interromper, mas tem alguém lá no grupo pedindo para autorizar aí. Deixa eu ver, eu acabei de aceitar aqui, acho que agora já foi. Confirma lá se tem mais alguém, por gentileza. Aí me avisa aqui. Mas aqui já não está mais aparecendo ninguém, acho que já foi. Ou veio agora, né? Toda vez vem um apitinho aqui na minha orelha, deixa eu ver. Ah, não, é só o boa noite do Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Então, vamos lá. O que é essa busca refletida? É esse entendimento de que o processo histórico, a convivência da própria humanidade em si, fez com que ela refletisse, no sentido de analisar e chegar a concepções, de que aquilo que ela praticou é certo ou errado. Então, é basicamente a gente olhar para trás na nossa vida e ver se os erros e acertos que foram cometidos ao longo dessa nossa história, ou da história humana, são de fato, se eles precisam ser repetidos agora, se eles precisam ser preservados, no caso dos acertos. Então, eu deixei aqui o exemplo da lei de Talião, que é só para a gente ter uma ideia mais rápida e prática. Então, imagina como seria viver hoje nesta sociedade. Todo mundo sabe o que é essa lei de Talião? Aquela famosa olho por olho, dente por dente, né? Eu bato em você, você bate em mim de volta. Eu mato alguém da sua família, você vai lá e mata alguém da minha família, e etc. Durante um bom tempo da humanidade, isso foi entendido como certo. Era justo. Era o que, de fato, tinha-se como concepção, como ideia, como um valor de justiça. Hoje, a gente tem uma concepção completamente diferente. O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu neste período? A humanidade sentou e falou, opa, peraí, será que isso que a gente está achando como certo é de fato o melhor caminho? Será que não é melhor a gente pensar em outras alternativas? Aí vem alguém lá e escreve um livro. Fala, eu acho que a justiça representa outra coisa. Eu acho que justiça não é olho por olho, dente por dente. E essas ideias vão se construindo ao longo do tempo. Essa constante que eu chamo aqui de evolução moral, né? A gente olha para trás e fala, então, subjugar alguém pela raça que ela possui não é uma coisa que nós queremos. Não é, de fato, a melhor alternativa para a humanidade seguir. Ok, a hora que a gente identifica esses erros e acertos, a gente começa a banir comportamentos e começa a exacerbar, ou enfim, a melhorar certos outros comportamentos para substituir aquilo. Então, hoje, o que a gente tem na nossa sociedade moderna? Qual é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender? A respeitar o próximo, a conviver de uma maneira ideal, pacífica, adequada, fraternal. De onde que vêm esses valores? Eles vêm justamente da humanidade aprendendo com os próprios erros de que certos comportamentos não são os melhores possíveis. Então, busca refletida significa só isso. Olhar para trás, ver os erros e acertos, para determinar como vai ser o presente e o futuro. Ok? E aí, essa observação ela é muito importante também de uma maneira individual, né? Eu preciso sempre olhar ao longo da minha vida, ver onde eu acertei, onde eu errei. Enfim, às vezes vocês devem conhecer alguém que ao longo da vida guarda mágoa de 10, 15 anos, simplesmente porque não conseguiu refletir sobre aquilo, ou não conseguiu observar o que fez de certo e errado, para ir lá e pedir desculpa, para melhorar o comportamento com o próximo.
Existem pessoas que vão carregar vícios e virtudes ao longo de uma vida inteira e nunca vão mudá-los, né? A famosa síndrome de Gabriela, como vocês devem conhecer do texto brasileiro, né? Aquela cançãozinha que diz o quê? Que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Então, a busca refletida é justamente o contrário disso. Desculpem se vocês estiverem ouvindo uma moto de provavelmente 1.500 cilindradas aí acelerando, é que eu moro perto da Lions Internacional aqui. Enfim, a pessoa que não reflete sobre isso, nasce, cresce e morre do mesmo jeito. Não há evolução, né? Nem mesmo se ela nem para pensar que é possível evoluir de alguma maneira, ok? Então, busca refletida é isso. E aí, para chegar no final, a gente tem mais duas fontes, que são a legislação e os costumes. A legislação, ela é positivada aqui no Brasil, como a gente fala, que significa o quê? Ela é escrita, né? Ela é escrita e aceita por alguém que tem a autoridade de escrevê-la. Famosos políticos, legisladores que nós conhecemos, ok? Então, quando você nasce no Brasil, você tem opção de escolha? Você vai ou não vai seguir a legislação brasileira? Você não tem. Então, você já nasce com um conjunto de regras. E aí eu não poderia escrever um código de ética que fala que matar é correto. Por quê? Porque eu já tenho uma legislação que fala que matar não é correto. Ele é proibido no sentido de que se você matar alguém, você vai ser penalizado por isso. Então eu não poderia escrever um código que fere, um código de ética, por exemplo, que fere uma legislação que já existe. Ok? Por isso que ela é uma fonte também. Então, ao escrever um código para a profissão contábil, eu tenho que observar toda a legislação que envolve a profissão contábil também. Isso vale de modo geral, para qualquer profissão, para qualquer grupo de pessoas. Vou fazer uma associação. Aí o primeiro princípio, a primeira regra ética dessa associação, o que são as regras? São os valores que eu vou seguir. É que a gente precisa desrespeitar o próximo. Eu posso fazer isso no Brasil? Não. Por quê? Porque eu tenho na legislação brasileira que desrespeitar o outro significa ofender a sua honra, significa, enfim, um monte de outras coisas, e isto é proibido. Então, a legislação é uma fonte por causa disso, tá bom? E aí, qual que é a diferença entre legislação e costume, que é onde costuma ficar um pouco complicado de entender? A legislação, ela vai se aplicar a você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, em qualquer conjunto de regra. Agora, o costume, ele vai poder ser utilizado apenas, por exemplo, dentro de casa, diferentemente do costume do trabalho. Então, é um conjunto de regra, enfim, um conjunto de moral a ser seguido? Sim, os dois são. Só que o costume da sua família, o exemplo mais banal e prático que eu dou é se aquilo que a sua família acredita como certo, quando você chega, você tem que tirar o chinelo ou o sapato. No trabalho, quando você chega no trabalho, você tira o chinelo ou o sapato? Ou então, quando você vai comer, você come com o garfo na mão direita ou na mão esquerda? Ou só pode comer de colher? Ou, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. Mas muitos dos costumes, eles são separados e quase que individualizados. Né? Então, eu tenho um conjunto de coisas que eu sei que é certo de serem feitas em casa e um conjunto de coisas para serem feitas no trabalho que eu sei que são certas. Ok, mas a legislação, ela muda se eu estou em casa ou no trabalho? Ela não muda. Ela se aplica aos dois grupos ou às duas ideias de modo geral. Então, a lei que a gente segue aqui é a mesma que alguém lá no sul do país vai seguir. Agora, o costume aqui pode ser um e o costume lá pode ser outro. Tá bom? Então é importante separar essas duas, porque normalmente, como eu coloquei aqui, essas regras ou costumes e valores, enfim, eles não são escritos. Pode até ter, né? Às vezes você tem uma listinha lá de regras que a sua família segue. Tudo bem, também não tem problema. Só que, às vezes, aquela escritura, ela não vai servir para outras pessoas em outros grupos, porque aquilo é um costume da sua casa, ou do seu trabalho, da empresa que você trabalha. Você pode trabalhar em vários escritórios de contabilidade diferentes, cada um deles vai ter um conjunto de regras diferentes. Só que a lei que todos eles vão seguir é a mesma. Ok? Dúvidas até aqui? Não, foi também. Agora tá claro. Tá, vamos lá, um por vez.
Ah, professor, eu acredito que não está surgindo muitas dúvidas, porque assim, esse assunto ele foi visto na aula presencial, nós paramos, já estava na parte da Declaração Universal, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que você começa a falar e eu falo por mim, não sei se todo mundo tá na mesma pegada, mas assim, começa a relembrar, entendeu? Então, assim, é Sim. uma coisa que não tá tão enferrujada assim na memória. Perfeito. Só para destacar, né, aí eu estou recomeçando, porque, como brinca sempre a Karine, aquilo que a gente fez lá no presencial foi congelado no tempo. O que a gente vai fazer com aquilo lá vai ser decidido no futuro. Então, eu tenho que pensar que é como se fosse a primeira vez mesmo que vocês estão tendo esse tipo de aula, tá? Então, não estranha não, mas começou tudo de novo, né? Tem que fazer desse jeito, para ficar todo ele certinho, tá bom? Mais Tranquilo, alguém? professor. Então tá bom. Para fechar, eu tenho outra, daqui a pouquinho eu vou começar outra disciplina, todas as quintas, relembrando mais uma vez, das 19 às 20, e aí eu vou vendo com vocês se a gente vai precisar dessas web aulas ou se só gravando já atende aquilo que vocês precisam, tá bom? E aí outras atividades virão. Para finalizar, eu deixei aí nos slides, já tá no Cigarra também, tá bom? Essas questões de fixação para vocês repetirem, quem já fez, faz de novo, e se possível, tenta inclusive comparar com o que vocês escreveram há, sei lá, 8 meses atrás, menos, né, 7 mais ou menos, 6 meses aí por aí. Estava em março, quando parou, né? Então, 6 a 7 meses aí, mais ou menos. Escreve de novo essas questões, se tiver o caderno ainda, que está lá, que foi feito no caderno, lê depois, mas faz primeiro e compara, tá? Ah, mas eu nunca fiz. Faz e senta para refletir, vocês vão ver o quão complicado pode ser isso aqui. Quantas interpretações isso pode gerar. Por que essas 5 perguntas foram criadas, ou de onde é que o professor tirou isso aqui? Elas são baseadas nessas fontes, para que fique mais evidente qual é, eu estou cheio de bichinho aqui me acompanhando hoje, qual é aquilo que, quais são, melhor dizendo, os valores que vocês acreditam. Então, por exemplo, quando eu nasci bom ou mal? Eu já tinha uma pretensão a um comportamento que não é aceito pela sociedade? Aí vocês vão ver, pô, mas o que é comportamento aceito pela sociedade? Será que tudo aquilo que eu acredito só não foi imposto a mim, como a colega estava relembrando antes? Não tem como fugir disso. Ou será que tem? Será que, de fato, eu só não estou escolhendo não pensar para não ter tanto trabalho e conseguir fugir dessa imposição externa? Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. A segunda, o que é mais importante, acho que é uma questão meio óbvia, e vocês vão ver o quanto de confusão que isso pode ser criado, que pode ser criado a partir daí. Por quê? Você consegue ter alguma coisa sem ser aquilo? Você consegue ser alguma coisa sem ter? Por exemplo, você quer ser feliz. Você prefere ser feliz, é mais importante para você. Mas você consegue ser feliz sem ter dinheiro? Ok? Então, e outras coisas, né? Mas eu não quero só ser feliz, eu quero ser um bom profissional. Ah, para mim é melhor ter, porque tendo eu consigo executar as coisas para ser o que eu quero. É esse a reflexão, tá? Mas tem que, de fato, sentar, tirar 5 minutinhos do dia, escrever no papel, e aí vocês vão ver o emboleiro que dá quando eu tento trazer isso de um plano mais abstrato, num plano sentimental, para algo no papel, concreto. Vocês vão ver que escrever isso é um pouco mais difícil. E é essa a prática que a gente vai fazer, sempre trazer o que está no plano das ideias, como dizia Platão, para o mundo concreto, o mundo físico. Para daí, quem sabe, reavaliar a nossa realidade. Aqui continua valendo, nas últimas 24 horas, qual foi a coisa mais importante que vocês fizeram. Isso é um exercício que vocês podem fazer todos os dias, né, ou dividir o dia em várias etapas, por exemplo. Qual foi a coisa mais importante que eu aprendi na aula de hoje? Qual foi a coisa mais importante que eu fiz no trabalho? Qual foi a lição mais importante que eu aprendi com os meus pais, para quem ainda mora com os pais? Quem não mora, qual foi a coisa mais importante que eu fiz? Foi ligar para eles, para conversar, porque eu não fazia isso há muito tempo. E assim sucessivamente. Tá? Então, entender o que é importante para você é o primeiro passo nesse aspecto aí. Se a lei me proíbe, a próxima questão, eu sou de fato livre?
E liberdade, como vocês já devem ter pensado naquelas aulas iniciais, é algo bastante questionável, né? Se a lei me proíbe de matar alguém, eu sou de fato livre? Se a lei me proíbe de ir lá e pegar o carro que eu quero na concessionária, sem pagar nada, eu sou de fato livre? Onde é que está a linha que separa o que é certo e errado aí? Porque, lembrem-se, até onde eu sei, pelo menos nenhum de vocês criou a legislação, né? A gente simplesmente acata elas. E aí eu quero saber se vocês se sentem de fato livres dentro desse conjunto de regras. E a última é a mais maravilhosa, né? Por que que a mentira existe se a gente aprende que não se deve, ou não se pode, ou não é adequado mentir? Bom, então, por que que vocês acreditam que ela existe? Seria a mesma coisa que perguntar por que que o mal existe. De onde vem isso? Se eu consigo extrair ou chegar até a raiz, talvez seja possível dominá-la, tá bom? Então, mesmo que eu acredite que ela deva existir, eu entendo os momentos de executá-la, ou enfim, eu acho que nenhuma mentira deveria existir no mundo. Aí eu tenho que imaginar que mundo seria esse só com verdades. E existe muito filme, muita coisa que trata mais ou menos desse tema, para vocês poderem pesquisar aí. Se alguém quiser, depois eu mando lá no grupo do WhatsApp. Mas basicamente são essas questões que vão filtrar o quanto daquilo que a gente estudou até agora vocês já entenderam, né? Que se você consegue fazer essa reflexão, não sou eu que vou dizer se está certo ou errado a reflexão. O meu objetivo aqui, mais uma vez, é avaliar se vocês conseguem desenvolver o raciocínio crítico, técnico, mais para frente, em relação a esses temas. E não se aquilo que vocês acreditam está certo, tá bom? Isso aqui não vai precisar me mandar. Quem quiser, pode mandar, tá bom? Mas vai ter uma outra atividade para finalizar, que é essa, quero que vocês me mandem. Pode ser no Word, pode ser num pedaço de papel do caderno, escrito à mão, não tem problema. Se for à mão, letra legível, por favor. Mas essa é para vocês fazerem até o dia 15, 15 não, dia hoje, dia 20, se eu não estou enganado, que é a próxima aula, tá bom? Professor, essa atividade, o senhor vai disponibilizar ela lá no SIGA? Ela já está aqui nos slides, né? Essas questões aqui? Isto. Já estão nos slides, os slides já estão lá. A próxima da atividade. Isso, exatamente. Eu vou cadastrar uma tarefa lá, aí vocês vão ter que mandar por lá. Perfeito. Bem lembrado, obrigado. Então, obrigado, senhor. A atividade que eu quero que vocês enviem é essa, é o exercício do obituário. Ele é muito conhecido em muitas práticas, e o que que ele faz? Ele faz com que a gente pense sobre quem nós somos num sentido mais futuro. Então, como é que eu faço ele e qual que é o propósito? Eu vou imaginar que a minha vida terminou, né? E não é agora, na idade que eu estou agora. É a minha vida inteira, aquilo que eu imagino que vai acontecer nela. Então, eu vou imaginar que ela chegou ao fim, sei lá, aos meus 100 anos de idade, aos meus 200 anos de idade, o que vocês acreditarem, eu acredito também. A ideia é, imaginou que a vida chegou ao fim, e ali eu vou descrever como se fosse o obituário. O obituário é um termo mais antigo, né, de jornal, que era utilizado, onde se utilizava de um espaço do jornal para comunicar a morte de uma pessoa e destacar algumas das coisas, ou alguns dos valores que aquela pessoa possuía. Então, basicamente, vou detalhar ali quem eu fui, né, o que eu fiz da minha vida ao longo desse tempo, seja de, sei lá, 100 anos, 200 anos, se vocês acreditam nisso, 80, 70, só de pensar nisso já tem que causar um arrepio se você não pensou ainda até agora. Mas basicamente é essa a ideia, quem eu fui, na visão das pessoas, principalmente daquelas mais próximas, tá? Então, quem eu fui para o meu pai, quem eu fui para a minha mãe, quem eu fui para a minha esposa, quem eu fui para o meu esposo, quem eu fui para os meus amigos. E aí, supostamente, você vai chegar à concepção do que precisa ou não ser melhorado, tá bom? Então, basicamente é isso. É como se você estivesse ali no seu, sei lá, no seu velório, vamos dizer assim, né, e as pessoas vão discursar sobre quem você foi, na visão delas, que é justamente para você tirar um tempo e falar assim, então, do que eu convivo ali com aquela pessoa XYZ, será que eu estou sendo a melhor pessoa que eu posso ser? Como é que será que ela me enxerga? Como ela me encara? Quem eu sou para ela? Será que eu sou uma pessoa confiável, honesta? E aí, mais ou menos, o cérebro e o coração de vocês vai ditar o que precisa ser colocado ali ou não. E por fim, né, basicamente o mundo quer dizer o quê? Para você, esse mundo é mais importante o mundo profissional? É mais importante o mundo pessoal?
As pessoas que você listou ali são só a sua família? São os seus amigos de faculdade, os seus amigos do trabalho? Enfim, vocês que vão decidir que mundo que é esse. É o mundo de modo geral? Você um dia tem a pretensão de ser reconhecido no Brasil inteiro como o melhor, ou a melhor contadora, né, da Receita Federal? Não sei, enfim. Enfim, vocês que vão fazer essas decisões e descrever da forma que acharem adequados. Não tem limite mínimo, não tem limite máximo, ok? Só peço assim, quem for escrever um livro, me avisa que está escrevendo um livro, já para eu me preparar psicologicamente, tá bom? Eu não vou compartilhar com ninguém isso, e o que vocês colocam ali, deixo claro aí que é perfeitamente da escolha de vocês, tá bom? Então eu vou ler, eu vou avaliar para tentar entender um pouquinho melhor como é que vocês encaram essas características. E aí, dependendo de algumas coisas que eu ler, se eu achar que eu preciso dar um feedback, eu vou dar diretamente para aquela pessoa, tá bom? Lá pelo próprio CIGA tem como eu descrever algumas observações. Lembrando que isso é só observação, é a opinião do professor. Você considera ou não, tá bom? Ficou claro como fazer esse exercício? Sim, professor. Só queria falar só mais uma coisa. Diga. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Dia do professor. Obrigado. Verdade aí, professor. Hoje é hoje, né? Hoje mesmo que é o dia dos professores. Parabéns aí. Começando mais uma fase aí. Parabéns, professor. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ter essa aula, né? Eu sou do segundo semestre, acabei puxando essa matéria. Me identifiquei quando eu li um pouco. E gostei bastante. Gostei dos exercícios propostos também. E parabéns pela dinâmica, pela didática. Achei o senhor bem aberto, bem receptivo. Obrigado, fico feliz, muito feliz mesmo. Ok, a Joyce falou que chorou horrores quando entregou. Hoje não vai ser diferente, né, Joyce? Mas esse é o processo, tá bom? Pessoal, eu estou me estendendo aqui, agora são 8h03 já, eu tenho outra turma que está no aguardo, os slides ficam disponíveis, tá bom? Vocês podem me chamar a qualquer hora, estou à disposição aí, seja no privado do WhatsApp, por e-mail, o que vocês acharem melhor. Assim que ficar gravado e eu conseguir editar ela, eu posto no CIGA para vocês verem e rever. Bacana? Obrigadão pelas felicidades do dia e também pelo feedback em relação à aula. Satisfação ter vocês aqui. Bons estudos.